Olá, estudantes de Geografia, tudo bem com vocês? Aqui eu sou o professor Harry, professor de Geografia do Pré-ENEM Digital, e hoje nós vamos continuar trabalhando, na verdade, a competência 6, não é? Da área de Ciências Humanas, e hoje nós vamos trabalhar a habilidade 27 da competência 6. Vamos lá ver, vamos relembrar aqui qual é essa competência, competência 6, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Né? E a habilidade 27 dessa competência, hoje, analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração os aspectos históricos e geográficos. Ou seja, nós vamos falar hoje dos impactos ambientais, os impactos que o homem causa na natureza. Para isso, vamos falar um pouquinho aqui, relembrar lá da habilidade 26, quando trabalhamos ela, porque falamos bastante de clima na habilidade 26, também falamos de biomas. Quais são os climas do Brasil? Clima equatorial, que atinge principalmente o bioma amazônico. A principal característica do clima equatorial é um clima quente e úmido. Não é? O índice de pluviosidade, de chuvas, no clima equatorial ele é bastante grande, portanto, abrange a região amazônica. Aí, né? Clima tropical, não é o tropical, quente e seco, pode ser também quente e úmido. Abrange principalmente as áreas do Cerrado do Brasil, do bioma do Cerrado. Clima semiárido é o clima típico da Caatinga, essa vegetação típica brasileira, não é uma vegetação exclusiva daqui, que é adaptada a esse clima semiárido, ou seja, um clima bastante seco. Portanto, o bioma da Caatinga vão ter vegetações muito adaptadas à seca, portanto, de raízes bem profundas, não é? E as árvores, todas elas com características, todas elas praticamente, né, mas tem outras espécies de características xerófilas, né, há plantas que armazenam água em si. Clima subtropical é o clima temperado brasileiro, ocorre na região sul do Brasil, abrange principalmente aí os biomas do Pampas, né, que é um tipo de pradaria do Brasil, e também da Mata de Araucária. O clima tropical litorâneo, né, um clima quente, mas que sofre influência aí do Oceano Atlântico, portanto vão ter aí uma umidade maior. Esse clima ele está atrelado ao bioma da Mata Atlântica, e também o tropical de altitude, né, que abrange principalmente as regiões mais altas, de maiores altitudes aqui no Brasil. Um clima quente, mas também influenciado aí pela altitude. Sabemos que a altitude é um modificador do clima. Os biomas brasileiros, então, são bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, né, que é, na verdade, uma planície, mas é tratada como bioma, é uma planície inundável, pega o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Vegetação. Agora nós vamos diferenciar, gente, porque um bioma, na verdade, é um conjunto de ecossistemas. E dentro desse bioma nós vamos ter as vegetações, que interagem com o clima, que interagem com os solos, que interagem com o relevo desse bioma. Então nós temos, no bioma amazônico, floresta amazônica. No bioma do cerrado, temos o bioma cerrado, a vegetação do cerrado. Temos ainda a zona dos cocais, né, que são um tipo de bioma que, na verdade, estão na faixa de transição da caatinga para a floresta amazônica. Temos os pampas, é um tipo de vegetação também do bioma pampas. O bioma pantanal, aí a vegetação pantanal que está inserida na vegetação do Pantanal. Só que aí é preciso levar em consideração que, na verdade, o Pantanal ele vai ter vegetação tanto do cerrado como também de florestas, que vai fazer parte aí desse complexo que é o Pantanal. Nas regiões litorâneas, né, que é a faixa aí da Mata Atlântica, né, nós temos a vegetação Mata Atlântica. E temos ainda mata de araucária, um tipo de vegetação que pode ser considerada aí como as coníferas do Brasil. E temos ainda
o bioma caatinga, que foi o que eu não falei, né? A vegetação de caatinga. São os tipos de vegetação que vão ocorrer nos biomas brasileiros. E esses biomas, galera, vem passando por um processo de degradação bastante intenso, não é? Vamos começar falando pelo bioma mais sensível atualmente, que vai cair com certeza alguma pergunta no Enem sobre ela, que é a Amazônia, não é, gente? A Amazônia, ela é o local onde hoje ela está sendo entendida como uma região de novas fronteiras agrícolas, vem passando por um processo então, de revolução verde que está saindo, né, a agricultura saindo do centro-oeste e atingindo a região amazônica, portanto, é a região que mais vem sendo desflorestada, desmatada atualmente. E os problemas no bioma, na Amazônia, nessa vegetação desse bioma, é a extração de madeira, principalmente. A extração de madeira ela está ligada também à abertura de novas terras para a agropecuária, né, a pecuária extensiva, a agricultura comercial. E um outro problema bastante grande, e que isso pode, e eu tenho quase certeza que vai cair no Enem, é a exploração mineral na Amazônia, especialmente a exploração ilegal do garimpo, porque aí nós vamos ter vários outros problemas surgindo nesse bioma, por um exemplo, né, em decorrência do garimpo, por um exemplo, a contaminação das águas por chumbo, por mercúrio, a contaminação dessas águas aí por metais pesados que são utilizados nos garimpos. Temos ainda, além da contaminação das águas, né, a destruição de nascentes, porque o garimpo ele vai fazendo um verdadeiro, vai retirando terras, né, vai causando um grande impacto mesmo nas regiões de águas, né, mais úmidas do bioma amazônico. Então, a questão do garimpo é uma problemática que vem sendo já debatida há algum tempo, agora ela ganhou novos contornos, porque o mundo está, na verdade, de olho nessa questão aí do Brasil em relação ao garimpo ilegal, né, que traz vários problemas, como eu acabei de falar, a questão da contaminação das águas dos rios, né, por metais pesados, e, consequentemente, também da ictofauna, ou seja, dos peixes, não é? Desse bioma, que a maior parte, né, quando vai se fazer alguma análise, eles estão contaminados, em decorrência dessa atividade garimpeira aí. E também os conflitos que o garimpo leva, porque acaba ocupando terras, né, indígenas, e aí vários conflitos vão surgindo. O conflito mais notório atualmente, que vem ocorrendo em decorrência disso, é a questão do povo Yanomami, né? Um povo que vem passando por um processo de destruição bem grande, um processo de invasão de suas terras, né? Fome que esse povo vem passando em decorrência da invasão garimpeira no bioma aí amazônico. Galera, então é o seguinte, se nós vamos considerar hoje no Brasil, né, quais são os biomas mais críticos, é complicado dizer, porque na verdade nós estamos vendo que as frentes econômicas, principalmente a agricultura, a pecuária, estão avançando. Já avançou muito sobre o Cerrado, né, que é onde ela mais ocorre, e ela está avançando, o Cerrado vem sendo bastante destruído. A Mata Atlântica, né, a gente sabe que já foi bastante destruída também, mas devemos ter um olhar especial para a questão da Amazônia, especialmente no que concerne aí a esses impactos, né? Porque com certeza vai cair alguma pergunta nesse sentido. Aí nós vamos ter ainda, gente, nós temos também o bioma do Cerrado, né? Cerrado é o bioma que ocorre aqui na parte mais central do nosso país, né? E aí, qual é a grande característica do Cerrado? Ela tem como vegetação o próprio Cerrado, que pode ser entendida como uma savana brasileira, né? Aqui nós temos, vamos ver aqui, Cerrado, né? Ela abrange aqui toda essa parte central do Brasil, pegando o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, né? A capital federal Brasília, parte do Tocantins, parte de Minas. Ela adentra um pouco ali para a região do Sudeste também, para a região do Nordeste. O principal problema ambiental no Cerrado hoje, a pecuária extensiva,
A agricultura comercial, o cerrado, ele hoje é o locus, né, da produção agrícola do Brasil. Ela ocorre em grande parte nas regiões de cerrado, principalmente plantio de soja, algodão, do milho, e também o extrativismo vegetal, né? Galera, o grande problema em relação ao cerrado é que nesse bioma estão as nascentes de vários rios que formam as bacias hidrográficas do nosso país. Nesse caso, o que nós temos de cerrado hoje é 40% dela de área remanescente que nós temos, né? E ela é a região das novas fronteiras agrícolas e está passando por esse processo de modernização conservadora, ou seja, o agronegócio agindo aí sobre o cerrado. E a questão hídrica no cerrado, ela é muito importante, deve ser levada em consideração, porque o cerrado é também considerado um reservatório de água subterrânea, certo? Então, toda a problemática em relação à destruição da vegetação do cerrado, ela vai nessa questão aí hídrica, mas também vai na questão também de muitos animais, né? Ou seja, a nossa fauna e também a nossa flora que vem sendo destruída. Tá? Principais problemas aí, então, pecuária extensiva, agricultura comercial e extrativismo vegetal. Mata Atlântica, sabemos que existe apenas 6 a 7% de áreas remanescentes, não é? E nessa região da Mata Atlântica é onde se concentra o PIB do Brasil, né, gente? 80% do PIB do Brasil está na área da Mata Atlântica, ou seja, ela já foi bastante destruída. Né? É uma área muito urbanizada, ela pega todo o litoral nordestino, a região sudeste do Brasil, ali, São Paulo, Rio, em Minas e também parte do Espírito Santo, e também ela avança para o sul do país. É a região, essa parte da Mata Atlântica é onde começou o nosso processo de colonização, portanto, ela foi a mais destruída, por isso que existem muitas poucas áreas remanescentes dela, é onde estão as grandes metrópoles também, e a Mata Atlântica ela possui uma biodiversidade muito grande. Mas, infelizmente, o que resta da Mata Atlântica hoje é muito pouco, está restrito a áreas de preservação, certo? Ela teve um ciclo econômico que a destruiu, né? De 1503 a 1545, o extrativismo vegetal, pau-brasil, que foi retirado em grande quantidade e levado aí para Portugal, né? Ali no litoral do Nordeste. De 1503 a 1545, né, ocorreu essa exploração aí. E aí, de 1550 a 1700, em toda a faixa litorânea do Nordeste, teve o plantio da cana-de-açúcar, né, que hoje está bastante localizada na região centro-oeste. Então, nós tivemos a monocultura, a agroexportação, latifúndio, escravidão, né, fazendo parte desse ciclo econômico aí na Mata Atlântica. Já no século XVIII, a mineração na região sudeste, principalmente ali em Minas Gerais, e o deslocamento do eixo econômico, nordeste e sudeste, o processo de urbanização que se intensificou, né, e a partir do século XIX, século XX, quando no século XX, principalmente, quando começa o êxodo rural no Brasil, esse bioma é mais devastado ainda, porque também tem a formação do mercado interno no nosso país. Né? De 1840 a início do século XX, café foi o ciclo econômico aí praticado na Mata Atlântica, ali no Sudeste, São Paulo, Rio, Minas. Aí teve a questão de todo o desenvolvimento da economia do Império e da República Velha e a monocultura de exportação. E da década de 40 do século 20, o processo de industrialização e urbanização, né, que durou aí praticamente até o final do século 20 no nosso país. E intensificou-se muito na região sudeste, né? O processo de industrialização foi ocasionado aí, teve como grande causa aí, né, o incentivo, principalmente a partir ali da era Vargas, a industrialização no nosso país, que culminou com a urbanização também, né? Promoveu o êxodo rural, as pessoas foram, em tese, expulsas, né, do campo, indo para as cidades, e aí foi durante esse período que o número da população urbana se torna maior que da população rural no nosso país. Né? Então aí nós temos um processo intenso de destruição da Mata Atlântica. Né? Olha só, gente, aqui nós vamos ver que a cobertura da Mata Atlântica original, hoje ela está bastante reduzida se nós formos comparar com ela aí há cerca de 100 anos atrás.
Caatinga. Agora vamos falar da caatinga. 45% da vegetação remanescente no Brasil hoje é um tipo de vegetação típica, né, do bioma típico brasileiro. O principal problema hoje da caatinga são as carvoarias, também um avanço da pecuária, né, que vem ocorrendo, a pecuária extensiva que vem ocorrendo na região de Caatinga. Né? Que nós temos também, se nós formos fazer análise da destruição dela, foi bastante intensa. Né? Pampa, que é o tipo de vegetação típico lá do sul do país, Rio Grande do Sul, 30% remanescente, não é? Monocultura da soja, ela começou, na verdade, ali para o sul, né? Depois ela avançou para a região centro-oeste. Né? A destruição do Pampa tem promovido a arenização dos solos ali, né? Hoje a prática da silvicultura ela é bastante intensa, a plantio de eucalipto, principalmente, no bioma Pampa, junto com a monocultura da soja. O Pantanal, 82% remanescente, é o bioma que mais está preservado, talvez até pelo fato de ser uma planície inundável e pelo fato da pecuária extensiva ser praticada já há muito tempo no Pantanal, mas utilizando as próprias pastagens. Né? Então criou-se uma dinâmica ali na região do Pantanal. O Pantanal, galera, hoje também vem sofrendo com o avanço da produção agrícola. Né? Eu falo sofrendo porque quando você tem plantio da agricultura, você tem automaticamente a destruição dos biomas para que esse plantio ocorra. Né? Não estou falando de um aspecto negativo da coisa, mas a soja, principalmente, ela também está no Pantanal. E um grande problema do Pantanal que ela vem passando, principalmente porque o Pantanal ela tem um ciclo biológico bem interessante. Tem um período de cheia dos rios, que é no período chuvoso, que vai mais ou menos ali vamos falar de novembro até mais ou menos março, abril, e aí depois tem o período da vazante e da seca. E no período da seca, nós temos a questão das queimadas no Pantanal. 2020 foi o pior ano, né, para o Pantanal em termos de queimada. O Pantanal perdeu quase 20% de sua área, e isso aí ganhou um noticiário internacional, inclusive. Seria muito bom vocês analisarem o impacto, né, dessas queimadas aí no Pantanal. O assoreamento dos rios, não é? Que vem ocorrendo, e isso tem também influenciado na cheia das lagoas temporárias, né, que ocorre aí no período chuvoso. Todos esses biomas, gente, eles também vêm sofrendo com o processo de urbanização. E no Brasil, o processo de urbanização ela é desorganizada e ela é excludente, né? Ela não se deu de forma organizada. Nós vemos nos grandes centros a segregação socioespacial. O que é uma segregação socioespacial? Há áreas destinadas para cada classe social. Então, temos favelas, ao mesmo tempo que temos do lado da favela, separado, é claro, condomínios de alto padrão. Né? Isso aí é um cenário que vemos bastante em regiões bem urbanizadas aí, nas maiores metrópoles do nosso país. E esse processo de urbanização, como ele deu-se de forma desorganizada, excludente, as pessoas às vezes não têm espaços para elas, né, nas grandes metrópoles, e elas vão para onde? Para as áreas de riscos. Então vamos ter a ocupação das encostas, né, que é um problema muito sério, porque quando ocorre o deslizamento dessas encostas, as primeiras pessoas a sofrerem são as pessoas pobres que habitam nela, né, os desmoronamentos, né, dos rios. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, para falar dos problemas ambientais que vem ocorrendo, né, os impactos ambientais nos biomas brasileiros, e também falar do processo de urbanização, porque a urbanização, como ela deu-se de forma desigual, excludente em nosso país, ela vem ocorrendo e ela vem influenciando nesses biomas. Então, é importante vocês analisarem o impacto ambiental que a urbanização causa nos biomas, e que vai além da destruição da vegetação, mas também outras características, como a contaminação das águas dos rios, né? Porque muitas das cidades brasileiras, a maior parte delas, não possui esgoto tratado. A questão também do lixo, né? Dos resíduos sólidos que são lançados sobre as bacias hidrográficas, sobre os rios, né? Galera, agora, falando aqui já da habilidade 28, né? Fiz aqui uma apanhada sobre o conteúdo dessa habilidade. Eu vou lançar no sistema, no Google Sala de Aula, algumas questões para vocês responderem, certo? E estarei online para que
vocês tirem suas dúvidas. Muito obrigado aí para vocês que viram e para vocês que vão ver o vídeo, que eu estou gravando o vídeo. E aí, dúvidas eu estou à disposição. Certo? Muito obrigado, gente. Ó, lembre-se sempre, a competência 6, ela está num Padlet lá no Google Sala de Aula. Então, lá nós vamos ter a habilidade 26, 27, 28, 29 e 30. Né? A habilidade 26 eu falei, hoje falando da habilidade 27. Ok? Até mais, galera.